Enoque Cardinot é sinônimo de educação e dedicação social. Seu legado na construção de uma escola que transformou vidas é inegável. Hoje, o filho Ulisses é também um educador exemplar na área de línguas. Ele dá continuidade ao trabalho que o pai começou na educação. Vamos entender como eles mantêm viva a chama de missão e serviço na reportagem de Renata Paz. O empresário Enoque Cardinot dedicou mais de 50 anos à educação em Campos de Goytacazes, Rio de Janeiro. Ele criou o Externato Campista, primeiro colégio bilíngue da região. O complexo educacional sempre ofereceu estrutura de primeiro mundo aos alunos e incentivo ao crescimento profissional dos professores. Nos meus 51 anos de idade, 47 eu vivi aqui. Eu entrei aqui com 3 anos de idade para estudar, no jardim de infância. Fiquei até a antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano. No tempo de Cíntia, ainda não havia um ensino médio no Externato Campista. Por isso, precisou continuar os estudos em outro local. Mas não demorou muito, ela retornou. Aos 17 anos, eu retornei como auxiliar administrativo. E aí, no meio do ano, já surgiu uma vaga para professora de ciências, eu já estava entrando na faculdade. E aí, ele me convidou para ser professora. Ela lembra com carinho de Enoque, que lhe deu a primeira oportunidade de emprego. Conhecendo os ex-alunos, ele sabia que poderia contratar. Eu fiquei muito honrada por isso, porque ser chamada para trabalhar aos 17 anos, eu ainda novinha, então realmente é porque ele confiava na ex-aluna. Nicolas estudou por 12 anos no Externato Campista. A mãe dele trabalha até hoje com Enoque. Ele lembra a experiência no externato até ser aprovado no Instituto Federal e mudar de colégio. Ele dava as boas-vindas antes de começar as aulas e a gente cantava o hino nacional. De vez em quando a gente cantava também algumas músicas, ele às vezes introduzia algumas músicas, às vezes da igreja ou às vezes de outras denominações. E aí a gente ali, ele tinha essa acolhida. E aí antes de a gente poder subir para as aulas, ele fazia uma oração ou convidava outra pessoa, às vezes até um aluno. E aí a gente fazia uma oração e a gente subia para a aula. Depois de décadas dedicadas à educação e ao Externato Campista, Enoque e o filho Ulisses transferiram para a educação adventista toda a estrutura do externato. Houve uma cerimônia que marcou essa nova fase e emocionou Enoque demais. Eu sempre tive isso, eu vou ficar no externato a vida toda. E eu sempre falava isso com meus amigos, Quem ficou comigo desde o primeiro período até o 9º ano, a gente falava, não, a gente nasceu e vai ficar aqui no externato até o 3º ano do ensino médio, vai terminar aqui. Só que aí eu fiz a prova do instituto, passei e aí veio a bomba de que o externato ia fechar, ia encerrar as atividades. Então nós tínhamos a escola adventista na cidade, mais de 40 anos, e tinha aqui o Externato Campista, que o proprietário era o professor Enoque Cardinot, e o Polegar, que o proprietário era Ulisses Cardinot, filho do professor Enoque. A gente chegou aqui em julho aproximadamente do ano passado, para começar a fazer essa transição. Mas até o final do ano, agora de dezembro, ainda funcionava Polegar e Externato aqui, Externato Campista. Ali encerrou o ciclo, encerrou ali o período pedagógico do ano 2023. Em 2024 se iniciou a história da Rede Adventista de Educação. Eu vi essa transição, ao mesmo tempo eu ficava um pouco triste, com a saudade que ia ficar do Externato Campista, mas eu também via, ali o adventista nascendo, a educação adventista, até porque eles não tinham, assim, uma estrutura muito grande no antigo colégio. E hoje, com essa estrutura aqui, eles conseguem pregar a palavra de uma forma, assim, inimaginável, A junção de 2 escolas já aconteceu em outro momento. Agora, a junção de 3 escolas, 3 públicos totalmente diferentes, foi tudo muito novo. Mas o professor Enoque foi ímpar em toda essa questão, nos ajudou ali em todos os momentos. Ele estava aqui na escola durante todo o percurso de julho até dezembro, quando encerrou o ciclo do Externato Campista. A gente chegava às 7 horas da manhã, ele já estava no colégio. A gente saía daqui 18 horas, 19 horas, ele ainda estava no colégio. Então sempre deu total suporte ali para a rede adventista e dá até hoje. Embora o professor Enoque tenha passado o bastão para a educação adventista continuar o legado dele, os profissionais que atuam onde um dia foi externato campista carregam lembranças do excelente educador e administrador que ele sempre foi. Ele representa, assim, o bom profissionalismo, a disciplina, a organização, o cuidado com os alunos,
o cuidado com todos em uma sala de aula. Eu lembro também quando eu chegava um pouco atrasado, né? E ele não gostava que eu chegasse atrasado porque eu moro do lado do colégio. Então ele falava, quando subia todo mundo, eu acabava chegando, ele estava ali, eu tentava passar rapidinho para ele poder não me ver. E ele me via e pedia para eu descer a escada para falar com ele. Ele me perguntava, fazia algumas piadas, conversava um pouco sobre como estava a vida. Ele estruturou uma escola com uma organização muito complexa. A gente tinha a DAIAP, a gente tinha um apoio pedagógico, a gente tinha as pessoas que cuidavam de tudo para que a gente pudesse se desenvolver ao máximo. Então colaborava também com cursos, com formações continuadas, com viagens, com as quais a gente poderia fazer cursos e formações. O professor Enoque imprimiu no externato campista o amor a Deus, a comunhão e o respeito às diferenças religiosas. O externato, ele tinha um ambiente muito espiritual. Eu sei que às vezes as pessoas falavam, porque o Enoque era adventista, então ele queria que o externato fosse um colégio adventista. Só que ele não prezava tanto assim também. Ele era aberto, até porque não tinham só adventistas aqui dentro. Eu lembro que tinha acolhida ali, ele colocava às vezes uma música de outras igrejas, a gente escutava e tal, então eu sentia um ambiente muito espiritual aqui dentro. Me ajudou porque a gente começa a olhar a Bíblia e aí você começa também a verificar algumas coisas, algumas verdades, algumas coisas que estavam assim escondidas, eu não posso dizer escondidas, mas que você não tinha a capacidade de ver, que com a questão bíblica você fica cada vez mais alerta para a sua vida espiritual e você vê o quanto Deus e quanto uma oração, por exemplo, faz uma diferença enorme na sua vida. Ele sempre foi assim, um exemplo não só para mim, mas para a maioria das pessoas da igreja, né? Tantos cargos que ele desempenhou na igreja, logo após eu também vim a desempenhar. Por exemplo, ele foi diretor JA, eu também fui depois. Ele foi diretor do Coral Jovem, depois eu fui. E diretor de escola sabatina eu também fui. Então foi assim, seguindo os passos, um mestre mesmo. O verdadeiro patrimônio de Enoque nunca esteve na estrutura física robusta da instituição que ele criou. O verdadeiro patrimônio foi perpetuar, através do exemplo, a consciência, ética e valores entre seus alunos, professores e na sociedade. O caso de uma aluna que estava com problema em casa com os pais e ele precisou conversar com a família para solucionar. Só que para a família era um tabu. E aí ele conseguiu chamar a família para vir à escola, para conversar e era uma situação muito grave na época. E graças a Deus deu tudo certo a partir do momento que ele começou a entender o porquê daquela aluna tinha determinadas reações, estava triste, introspectiva, era um problema familiar. E ele entrou em contato com a família, chamou até aqui, a gente sempre ia à sala dele conversar, e isso ajudava muito. E essa situação foi solucionada, graças a Deus. Teve um episódio ali muito legal que me chamou muita atenção. Nós fizemos ali um intercâmbio entre escolas. Nós levamos os alunos aqui do externato Polegar para conhecer nossa escola em Itaburaí, os alunos de ensino médio. E nós temos aqui de um dia 3 horas da manhã, para chegar em Itaburaí, que é uma cidade a 300 quilômetros daqui, 8 horas da manhã, né? A gente chegou aqui 3 horas da manhã e estava no portão, aguardando o ônibus, e só foi embora quando o ônibus saiu, que era 3h30 da manhã. Então você via que ele era uma pessoa muito preocupada, que adorava o que fazia. Quando se fazia passeios aqui na escola, com 15, 20 ônibus, né? E ele organizava, ficava tudo parado na frente da escola, aquele monte de ônibus, e ele chegou para mim e falou assim, da primeira vez que eu participei, falei assim, os ônibus estão aqui numerados, você vai ficar no primeiro ônibus, no ônibus que vai na frente. Eu falei, ué, professor, mas o senhor não vai no primeiro ônibus? É o diretor que tem que ir na frente. Ele falou, não, o diretor ele vai no último ônibus. Sabe por quê? Porque ninguém pode ficar para trás. E eu vou estar ali para amparar, se qualquer ônibus que der problema, eu estou junto para resolver qualquer problema. Enoque construiu pontes para um futuro que se edifica com a educação. Mas só a educação em si não é suficiente para preparar um ser humano para o mundo. Enoque transmitiu valores, princípios e mostrou que eles precisam ser tão fortes quanto o saber técnico. E é isso que profundamente define sua trajetória como filho de Deus, educador e grande empreendedor.
Olá, amiga e amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Damos início à segunda parte do programa e estamos recebendo aqui nos estúdios da Novo Tempo o Enoque Cardinot, que é empresário, atuou muito tempo na área educacional e continua ligado de certa forma, e também teve a vocação de fazer uma estrutura na área educacional excelente num lugar importante do Rio de Janeiro, que é a cidade de Campos de Goytacazes. Ali você construiu uma bela e uma enorme escola. E a educação é tudo, né? É a base de tudo. Muito obrigado por ter aceito o convite, vir até aqui para conversar com a gente e testemunhar e dar também, contar um pouco da sua história, que é uma história de sucesso como empreendedor e também sempre temente a Deus, observando, ajudando pessoas em prol da missão, em prol de fazer com que essas pessoas conhecessem a Cristo. Obrigado por estar aqui, viu? Como é que nasceu no seu coração a vontade de fazer uma instituição de ensino e ao longo de muitos anos, você desde o início, até ela se tornar madura, forte, com muitos alunos, propiciando educação a muita gente naquela região. Mas você já conhecia alguma coisa? Porque abrir uma escola não é fácil, você tem vários regulamentos, o governo, prefeitura, etc. Como é que você iniciou? Não, mas em 69, você abria, não tinha problema, a escola primária não tinha documento, nenhum documento, nem tinha exigência, não. Então, como eu vi que estava dando certo, então, falei que ia abrir a escola para elas. Aí, logo na próxima semana, começamos a verificar lugar e achei um galpão cheio de plantação de mandioca, de banana. Foi aí que começou a escola, em 3 de março de 1969. Começamos com 17 alunos. E foi nesse lugar que você foi crescendo ou dali você mudou para a escola onde está hoje? Não, ali cresceu um pouquinho e logo em seguida eu me casei em 70, então abri onde eu fui morar, abri a escola lá, começamos a dar aula na minha casa mesmo, com a minha esposa, e essa escola continuou, então lá foi crescendo, passou tudo para lá. Exato. Hoje, essa escola tem aproximadamente 1.000 alunos, não é isso? Hoje tem mais ou menos 1.000 alunos. E o que mais que ela tem no seu Olha, terreno? Tem 3 prédios grandes, cada prédio com 5 andares cada um. Tem uma quadra de futebol, uma quadra coberta, tem um campo de futebol, tem 3 piscinas muito boa, que é utilizada. Então, é muito boa para os pais, os alunos aproveitam muito bem. Né? Agora, chegou um momento, que a idade também foi chegando, e você fez uma coisa que não é normal, porque você tem um filho, né? Você tem mais filhos ou um só? Do primeiro casamento é um só. Um só. Também só casei uma vez. Só casou uma vez? Só tenho um filho, né? É um filho. Então, assim, quando se pensa em herança, você fala assim, bom, vou deixar para o meu filho, né, o legado. Mas, no seu caso, o seu filho abdicou e você também para doar essa escola para a Igreja Adventista. Foi. E como é que isso deu? Na boa, porque se você espera uma herança, por exemplo, você fala, poxa, tem uma escola aqui maravilhosa, um terreno maravilhoso, tem um valor muito grande, né, grande, e estou abrindo mão disso. Eu não sei quem é mais desprendido, você ou seu filho, né? Os dois realmente chegarem à conclusão e fazer isso de fato. Como é que foi isso? Olha, nós confiamos muito em Deus, não é? Então, essa confiança em Deus que nos leva a crer que nada é nosso. Eu vivi com tudo que eu tinha, que eu já tive essas 2 escolas, que é o Externato Campista e o Pequeno Polegar, mas antes eu tinha criado outras escolas que eu fundei em Campos, que era mais 3 escolas supletivas. Sim. Em Santa Cruz, em Cambaíba e em outro lugar lá que funcionou também no centro. Então,
Depois a escola foi terminando, acabou direitinho, ficamos só com o externato campista e o pequeno polegar. Mas aí, Ulisses, O seu filho, Ulisses? Meu filho Ulisses, ele ficou de ir para a escola para me ajudar, lá para me ajudar a tomar conta. Mas nessa altura, ele já estava cuidando das escolas dele, escola bilíngue, porque ele estudou nos Estados Unidos 2 anos. Quando ele voltou de lá, ele montou um programa de apostilas, ele começou a funcionar esse programa e começou a crescer em Campos, Itaboraí, e foi andando por muitos lugares. Né? E também hoje você tem a educação à distância, né? E isso fez multiplicar. Exatamente. Então ele já tinha também um negócio prosperando, né? Exatamente. Então ele foi para a escola e falei, papai, como é que eu vou tomar conta de 2 escolas que eu vou largar, 400 escolas bilíngues que Deus me deu, está funcionando. Então, a igreja adventista não pode funcionar a escola mais lá na igreja, no templo. Ele ia construir perto até da minha escola. Aí o Ulisses falou, papai, por que a gente não chama a igreja e passa isso aqui para eles? Foi iniciativa dele? A ideia dele. Interessante. E quais são os próximos passos, os seus sonhos agora? Eu costumo dizer que eu vivi com tudo que eu tinha, com todas as escolas, vivi com tudo que eu tinha, como se nada tivesse. Mas hoje eu nada tenho, que eu passei tudo para os outros, né? Para a igreja. Então, hoje vivo como tudo que eu tinha. Para mim, o viver é mais importante do que o ter. Então, eu acredito nisso, né? Olha, tem uma pessoa aqui, que você conhece, que quer te fazer uma homenagem pelo vídeo. Vamos ver junto aqui? Vamos. Meu prezado amigo e irmão, Enoque Cardinô, para mim é um privilégio muito grande poder me dirigir a você nesse momento. Você que sempre foi referência na cidade de Campos e em toda a região do Norte Fluminense. Referência não só na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas também para toda a sociedade. E eu estava me lembrando agora que você esteve presente nos primórdios da fé, da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. E foi um momento muito importante para todos nós. Amigo Enoque, com os seus talentos, todos dados por Deus, você deixa um importante legado na área da educação. Suas instituições de ensino sempre foram exemplares. E parte desse legado é o seu filho Ulisses, que lhe acompanhou nessa história de sucesso. Amigo, que o seu exemplo seja uma inspiração para todos nós. Um grande abraço e que o bom Deus continue lhe abençoando ricamente. Olha, parabéns pela família, pelo seu desprendimento. Muito obrigado. E o programa também quer fazer uma pequena homenagem a você, que você estenda também ao seu filho. Eu gostaria que viesse aqui o Dr. Edelcio Ludovici, que é um dos fundadores da FÉ, foi presidente da FÉ, ele está aqui para lhe deixar um certificado de lembrança desse momento e o reconhecimento da FÉ. Então, eu peço, por favor, que o colega Edelcio o entregue nesse momento. Muito bom. Olá, meu amigo. Aqui está o certificado. Muito obrigado. Que representa o reconhecimento da fé, a sua história de empreendedor adventista, sendo uma referência e inspiração para muitos. E esse bottom, Enoque, ela representa a sua passagem aqui pelo programa Fé em Ação. Tudo bem. Aqui com o Sérgio Azevedo. Muito obrigado. Deus abençoe, tá bom? Que Deus abençoe você também. Foi isso. Parabéns, Enoque. Olha, uma alegria tê-lo aqui. Conversamos com Enoque Cardinô, grande empresário na área educacional. E que Deus continue te abençoando e ao seu filho em todos os empreendimentos. O programa está chegando ao fim. Nós ficamos muito agradecidos com a sua presença. Muito obrigado. E o programa chegou ao fim. Então fica aqui o convite para você voltar a nos assistir na próxima semana, nesse mesmo horário. Continue sintonizando a programação da Novo Tempo
E para terminar esse programa, eu volto com Bárbara Luz. Bárbara, com você. Foi maravilhoso compartilhar essa história de dedicação e educação com vocês. Gostou do programa de hoje? Não esqueça então de acompanhar a Fé pelo canal do YouTube, Fé em Ação NT, e também pelo Instagram Fé_Adventistas. Eu te vejo na semana que vem. Até mais!